Olá, eu sou o Ed, eu sou psicólogo e eu não tenho o costume de abordar assuntos que estão em alta, menos ainda se não são da minha área. Até então eu achava que eu não poderia contribuir com algo relevante sobre o coronavírus, principalmente porque tem biólogos, infectologistas e outros profissionais muito mais capacitados que eu para falar sobre isso. Mas considerando as mensagens que eu tenho recebido, eu achei que seria importante falar um pouco sobre o lado social e psicológico dessa pandemia e também de formas de lidar com ela. A ideia é dividir esse vídeo em três partes. A primeira dando uma contextualização, do porquê desse distanciamento. A segunda falando sobre os efeitos que esse isolamento pode trazer. E por fim, na terceira, dar algumas orientações de formas melhores de lidar com isso. Então, primeiramente, um pouco de contexto. Se você não estava morando numa caverna, em isolamento, ou sem meios de obter informações, ou de se comunicar com o resto do mundo, você sabe que a gente está vivendo uma pandemia de uma infecção respiratória classificada como Covid-19. E ela é transmitida pelo que ficou comumente conhecido como o novo coronavírus. Os sintomas são muito parecidos com o da gripe. Em casos mais severos, eles ficam mais próximos de uma pneumonia. Quase sempre a recuperação é tranquila e você só precisa cuidar dos desconfortos, coriza, tosse, febre, coisas assim. Justamente por causar sintomas brandos e ter uma taxa de mortalidade baixa, pelo menos por enquanto, é que o vírus consegue se espalhar tão bem. Isso e o longo período de incubação, o tempo que a pessoa leva para desenvolver os sintomas. Se alguém contrair o vírus hoje, pode levar até 14 dias para que perceba alguma alteração no organismo, se é que vai acontecer, porque muitas pessoas não apresentam os sintomas. 2/3 dos casos surgem justamente pelo contato com pessoas assintomáticas. Mas se é só uma gripezinha, como as pessoas andam dizendo por aí, por que tanta histeria? Mas não é bem assim. Primeiro, porque a Covid-19 não pode ser comparada a uma gripe. Para a gripe nós já temos anticorpos e não é todo mundo que pega. A Covid-19 é uma doença nova, nós não temos imunidade contra ela, então qualquer pessoa pode se contaminar. E por geralmente o vírus ser silencioso, para muita gente ela não se mostra digna de atenção. E justamente por isso ela se espalha, e a gente não tem como saber quantos infectados existem de verdade. E embora 80% das pessoas só precisem ficar se cuidando em casa, entre 15% e 20% precisa de internação, 5% precisa de UTI e 2,5% precisa de um tratamento mais intensivo, tipo usar respiradores. E é importante lembrar que mesmo esses 15% e 20% precisam de internação, e provavelmente eles só vão conseguir se recuperar se tiverem cuidados médicos. Mas esses casos são só de pessoas mais velhas ou que tinham alguma condição médica prévia. Mesmo que isso seja verdade na grande maioria das vezes, não é essa a questão. Embora a idade, doenças respiratórias, câncer, baixa imunidade sejam fatores de risco, o problema não é esse. E se você insiste em tocar sua vida normalmente, porque as chances de morrer por conta do Covid-19 são baixas, isso é egoísmo. Você não entendeu que as medidas que vêm sendo tomadas não são sobre você não se contaminar, são sobre todo mundo. E, ao contrário do que seus pais possam ter te dito, você também é todo mundo. Então é só isolar os velhinhos. Além disso ser psicossocialmente prejudicial para eles, isso também não resolve o problema. Primeiro, porque uma pessoa aparentemente saudável pode ser vetor do vírus e ajudar a contaminar outras que podem sim morrer. Além disso, não é só quem está no grupo de risco que sofre. Com o número crescente de pessoas infectadas, os recursos para o tratamento vão ficando escassos. Os profissionais de saúde estão sempre se exaurindo para dar conta da demanda e com toda essa pressão e o contato constante com o vírus, não é raro que eles adoeçam. E cada profissional doente é uma pessoa a menos para ajudar por 2 semanas, contando que o pior não aconteça. Então, essa demanda crescente sobrecarrega o sistema de saúde, seja público ou privado, pois normalmente a gente não precisa lidar com essa movimentação toda. E se a gente para pensar que os leitos e as vagas nas UTIs não são exclusivamente para cuidar da Covid-19, é possível que muita gente que tenha sofrido um infarto, um acidente, que esteja em algum pós-operatório delicado ou alguma outra condição que requeira certa urgência ou monitoramento, eles vão ficar sem atendimento. Ou seja, mesmo as pessoas que não correm risco de morrer pela Covid-19 podem morrer por outros motivos se não existirem leitos, recursos ou profissionais suficientes. Na Itália, os médicos já estão precisando escolher quem vai receber tratamento porque é impossível atender a todo mundo. Provavelmente você vai pegar o vírus. Se não for agora, daqui uns meses ou ano que vem. O mundo não conseguiu conter a Covid-19. E agora o que nos resta fazer é deixar com que ela conclua o ciclo da melhor forma possível. E o distanciamento social é importante porque quanto mais a gente reduz as infecções, melhor o sistema de saúde consegue lidar com os casos e diminuir a taxa de mortalidade. É uma questão de tempo, de ganhar tempo.
não é evitar que as pessoas se contaminem, mas evitar que elas se contaminem todas de uma vez só. E mesmo que as fatalidades sejam de pessoas de mais idade, não são só elas que ocupam os leitos do hospital. Além de atrasar a contaminação para desafogar o sistema de saúde, o tempo, nesse caso, é importante para conhecer o vírus, que é novo e a gente sabe muito pouco sobre ele. O tempo também é importante para elaborar estratégias para lidar com ele. É importante também tempo para educar as pessoas para novos hábitos de higiene e descontaminação e disseminação de informações corretas. O tempo também é bom para reposição de estoque, seja de máscara, de álcool em gel, medicamento ou qualquer outra coisa necessária para lidar com a pandemia. Tempo também para popularizar os testes, para encontrar medidas mais efetivas e, afinal, tempo também para produzir e distribuir uma vacina, que pode levar ainda muitos meses. É por essas razões que ficar em casa é a melhor coisa que a gente pode fazer agora, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Além disso, é importante tomar todos os cuidados, mesmo sem ter os sintomas. Nem todo mundo pode fazer home office ou simplesmente suspender as atividades, mas se você pode ficar em casa, por favor, fique em casa. E só saia se for estritamente necessário. Como toda crise também é uma oportunidade, os próximos tempos vão depender muito da forma como a gente encara a situação agora. Eu entendo que seja uma situação difícil. A gente é uma espécie social e o contato com as pessoas é muito importante. Mas apesar dos pesares, a gente vive numa época que o mundo está acessível pelas telas que cercam a gente. Então o isolamento agora é físico, é de corpos, não é um isolamento afetivo ou simbólico. A gente evoluiu para dar mais atenção e prioridade para os elementos que indicam perigo. É uma questão de sobrevivência. Mas no atual contexto, isso também pode gerar mal-estar pela busca incessante por notícias. Nossa mente adora aqueles números alarmantes, as manchetes chamativas, e se pouca informação gera ansiedade, o excesso vai gerar angústia. E o pior desse vírus, se é que a gente pode chamar de pior, é que ele mostra a fragilidade do sistema político e econômico que a gente vive, mostra que as coisas estão todas conectadas. As bolsas vão caindo rapidamente, as diferenças sociais entre quem pode trabalhar de casa e quem precisa se aventurar na rua, mostra também o tamanho da ignorância e da desumanidade de algumas pessoas, escancara nossos preconceitos. Então, as situações de crise tendem a mostrar o que as pessoas têm de melhor e de pior. E se a gente fica só acompanhando isso, é inevitável se sentir desamparado. Esse mesmo mecanismo de alerta para os perigos nos faz reagir negativamente a qualquer pista que indique risco. No contexto atual, são os elementos relacionados a patógenos, parasitas, bactérias, vírus. A gente reage mal a ratos, insetos, mas também a pessoas que nos remetem àquilo que a gente quer evitar. E aí a gente acaba criando estigmas sociais, atacando e discriminando grupos étnicos ou classes sociais. E não são raros os casos dos asiáticos que são discriminados depois das primeiras notícias sobre o vírus. Eu mesmo presenciei vários casos de pessoas criticando o estilo de vida lá de Wuhan sem entender como foi feita essa construção histórica desses hábitos. Mas fica bem mais fácil a gente lidar com o medo quando a gente concretiza ele no objeto, mas a gente não precisa necessariamente ceder à irracionalidade ou preconceito. O estigma social é também um dos motivos pelos quais as pessoas escondem as doenças e não buscam tratamento. Ou também o medo de se infectar faz com que as pessoas evitem ir aos hospitais, mesmo que precisem, mesmo que por outros motivos que não sejam a Covid-19. Ou tentam alternativas bizarras para terem o mínimo de segurança. Esse cenário incerto tem tudo para nos gerar medo. Medo de adoecer, medo de perder uma pessoa querida, medo de perder o emprego, de não conseguir se manter, medo de expressar o que se sente. É o medo que acaba com o papel higiênico no supermercado, que é um elemento que passa a sensação de segurança contra o que é sujo. E como é um pacote grande, o espaço que ele ocupa no supermercado também é grande, e aí a falta fica mais evidente. O medo de sentir falta é pior do que a própria falta, e o comportamento de manada já faz com que as pessoas corram para garantir o seu, afinal, está todo mundo comprando. Mas se todo mundo compra, é por isso que acaba, e isso serve de justificativa para mais pessoas estocarem mais coisas em casa. É essa irracionalidade que a gente precisa evitar. Outra coisa que torna esse momento difícil é que desde criança a gente aprende que o isolamento é uma punição. O cantinho do pensamento, o castigo de não poder sair de casa, as prisões, é uma visão que coloca mais peso ainda na situação que a gente está vivendo de precisar permanecer em casa. Esse exílio afeta nosso senso de autonomia, pela limitação de nossas ações, e isso também influencia o nosso sentimento de impotência, pois está tudo acontecendo lá fora, independentemente da gente. Afeta também os nossos relacionamentos, seja pelo distanciamento físico com algumas pessoas ou pela convivência maciça com outras. E um momento de crise acaba aumentando a intensidade dos nossos afetos. Para quem tem crianças em casa,
a coisa pode ficar ainda mais complicada, pois a atenção necessária pode, além de tudo, gerar sobrecarga. Algumas pessoas só estão se dando conta agora de que tem uma família, algo que a terceirização dos cuidados com os filhos muitas vezes esconde. Cada um sentirá os efeitos de se exilar em casa de uma forma bem particular, mesmo que algumas coisas sejam semelhantes. Sentimentos de solidão, depressão, tédio, tudo faz parte do pacote, o que pode piorar também o estado psíquico que já estava deteriorado antes. A gente pode ficar abatido, sem iniciativa para fazer nada, ou fazer o inverso, tentando ser superativo, fazendo tudo ao mesmo tempo para não precisar lidar com nossos sentimentos. Se isso tem feito parte dos seus dias, você não está só. Essas são reações normais, principalmente no início, e a gente não tem a obrigação de ser invencível. A gente é humano, precisa reconhecer nossos limites. Mas também não significa que você deva se conformar e deixar a coisa correr solta. Nossas vidas cheias muitas vezes deixam vazios que a gente não percebe ou a gente tenta constantemente ignorar. A dificuldade de viver em solidão só é grande se nós não fazemos de nós mesmos boas companhias. Das coisas mais comuns que eu vejo no consultório são pessoas fugindo de si mesmas, com dificuldade de se conhecerem e de se aceitarem, e buscam constantemente no outro um refúgio, alguém para culpar, alguém para se distrair ou alguém para se salvar. Reverter isso é um processo que pode levar muito tempo e é delicado, mas agora pode ser imposto pela situação. Não é porque estamos passando por um momento difícil que tudo está perdido. Vai depender muito da forma com a qual a gente encara esse momento e como a gente vai ressignificar a nossa experiência. Há várias formas de lidar com o distanciamento social que a gente precisa fazer agora. Primeiramente, eu gostaria de apontar 3 linhas gerais que podem ajudar muito as outras iniciativas que são mais específicas. Talvez a primeira coisa para ter em mente é que esse isolamento é diferente de férias. Eu vi muitas pessoas aproveitando a pausa no trabalho para irem para a praia, para o boteco ou ficando em casa fazendo absolutamente nada. Nós estamos ficando em casa com um propósito e é bom não perder isso de vista. Essa sensação de pertencimento a algo maior, a um grupo, diminui muito o sentimento de solidão. Primeiro, porque ter um propósito, um objetivo, nos ajuda a lidar melhor com as adversidades. Quando a gente estuda para uma prova importante, quando a gente faz uma dieta, quando a gente se dedica para conseguir uma promoção, a gente abre mão de algumas coisas em nome de um resultado. O distanciamento social que a gente está fazendo hoje é para diminuir a velocidade com a qual o vírus se espalha. E é por isso que é importante entender aquela primeira parte do vídeo, para dar sentido para tudo isso. Segundo ponto, é bom a gente não se sentir de férias, porque também ter uma rotina é importante para a nossa saúde mental. Não estimular o cérebro e não manter horários definidos pode gerar depressão e ansiedade. Então lembre-se, manter a rotina é importante. Pode ser uma parecida com a que você tinha antes, pode ser uma nova. Inclusive é bom manter uma rotina de sono para ajudar o relógio biológico. E a sensação de produtividade traz também a sensação de controle, que é extremamente importante na situação atual. O terceiro ponto é, no lugar de enfatizar apenas o lado negativo, de ficar garimpando notícia, de ficar lamentando pelo que não está podendo fazer, também tentar ver as coisas positivas. Todo mundo tem sempre aquela desculpa de que, se eu tivesse mais tempo, pronto, aí está o tempo. Você pode aprender uma habilidade nova, você pode se conectar com as pessoas queridas, você pode adquirir novos conteúdos, iniciar um hobby ou um projeto novo. E mesmo que você esteja fazendo home office, pelo menos o tempo extra do deslocamento você pode converter. Agora, a situação fica um pouco mais complicada se você está tendo que cuidar também dos filhos em casa. Prestar atenção nas potencialidades das pessoas ficarem em casa também ajuda. Eu mesmo nunca vi o céu de São Paulo tão azul, o ar tão leve, e o silêncio lá fora traz bastante paz. Eu já fiquei sabendo de famílias que estão almoçando juntas pela primeira vez em anos, porque a rotina anterior não permitia. E além de tudo, é uma oportunidade de reflexão e um momento para introspecção. A situação está longe de ser ideal, mas ela é necessária, e aí a gente precisa lidar com ela da melhor forma possível. Então, recapitulando, isolamento é diferente de férias, para a gente não perder o propósito de vista, manter uma rotina é importante e tentar ver o lado positivo das coisas. Em minha experiência, esses pontos são a base para a gente tentar se manter saudável durante esses próximos tempos. Agora, considerando as estratégias mais específicas para usar melhor esse tempo, é bom ressaltar que cada pessoa é única e vai usar as estratégias com as quais ela se identifica mais. Então, não é uma receita de bolo, são só sugestões. Tenha metas. Faça uma lista de tarefas pela manhã para cumprir ao longo do dia. Pode parecer bobo, mas a sensação de bem-estar que vem com cada dose de dopamina quando a gente risca um item da lista é muito bom. Em caso de home office, é bom a gente ter um ritual. Acordar, tomar banho, mudar de roupa,
Com tantas distrações que a gente tem em casa, a gente precisa mandar todos os sinais possíveis para o cérebro de que chegou o momento sério de trabalho. Aprenda uma habilidade nova. Na internet há vários cursos sobre os mais variados temas, desde as coisas mais mão na massa, passando por idiomas, até conteúdos bem abstratos. Inclusive, muitos deles ficaram gratuitos para a gente usufruir durante esse período. Leia. Além de desenvolver alguma habilidade, a leitura é uma forma de conhecer mais e se entreter de uma forma mais ativa, estimulando o cérebro. É uma atividade cada vez mais rara, mas que ainda é muito importante. E há diversos livros gratuitos online também que você pode ler pelo celular, pelo tablet, pelo Kindle, até mesmo pelo computador. Se você não tem o hábito, é uma ótima oportunidade para começar. Medite, ou aprenda a meditar. Os benefícios da meditação têm comprovação científica e depois de um certo tempo de prática você sente mesmo a diferença na sua vida. E é um ótimo remédio também para melhorar o foco e ajudar nessa ansiedade de ficar o tempo inteiro em casa. É possível encontrar várias orientações online, meditações guiadas e até cursos. Faça exercícios, porque além da mente é importante cuidar também do corpo, receber aquelas boas doses de serotonina para melhorar o humor. E na internet você também encontra diversos tipos de treinamento para fazer em casa mesmo, sem aparelhos, aulas de yoga, várias outras coisas. Cozinhe. Ficar em casa é uma ótima oportunidade para cozinhar, para aprender a cozinhar e para preparar refeições mais saudáveis. É também uma ótima forma de resgatar aquelas lembranças de infância, pedindo ou replicando receitas de família e interagindo com os familiares. A praticidade do iFood é tentadora, mas por que não melhorar ainda mais a dieta? Faça faxina. Um ambiente bagunçado faz com que a cabeça também fique uma bagunça. Então, por que não fazer aquela faxina que já vem sendo adiada faz um tempo? Por que não organizar os armários, se desfazer das coisas que só acumulam poeira? E se você não conhece a Marie Kondo, chegou a hora de conhecer. Divirta-se. Não são férias, mas também a gente não pode deixar a diversão de lado. Maratone as séries, veja os filmes, jogue com os amigos, pela internet, é claro. E é bom ter cuidado para não se perder nesse universo, pois a gente precisa se manter produtivo. Conecte-se. Não perca o contato com as pessoas queridas. Converse, faça videoconferência, lembre-se dos bons tempos, mostre para as pessoas que você se importa com elas. E muitas das atividades que eu acabei de falar podem ser feitas em grupo, mesmo que à distância. Crie um clube do livro, chame as pessoas para te acompanhar nos cursos, marque horário para exercitar junto. É sempre bom ter alguém a mais na jogada porque ajuda a motivar a gente. Compartilhe. Para além dos memes, compartilhe também as boas práticas que estão te ajudando a lidar bem com a situação. Elas podem inspirar outras pessoas. E aí é hora da gente também criar várias comunidades. Proteja-se. Reforce as medidas protetivas. As orientações estão aí por todo lado. E proteja-se também psicologicamente. Não é preciso ficar acompanhando as notícias em tempo real 24 horas por dia. Separe um momento do dia para isso. E pronto. E quando fizer isso, busque fontes confiáveis, realmente confiáveis. Não é a sua tia, não é o grupo do WhatsApp ou, infelizmente, o presidente. Então, ouça os cientistas, eles sabem o que eles dizem. Resgate suas ferramentas. Havia coisas que te relaxavam e te faziam se sentir bem antes do isolamento. Voltar para elas pode ser uma ótima estratégia. Busque ajuda. Se a coisa apertar, fale das suas angústias para alguém. Se não for o suficiente, busque ajuda profissional. Todos estamos passando por um momento complicado. Você não precisa lidar com isso por si só. Planeje-se. Tenha um plano de contingência. Caso você precise de algo ou fique doente, saiba de antemão quem você vai chamar, para onde você vai, quais outras medidas você vai tomar. Ter um planejamento dá a segurança necessária para lidar com a ansiedade. Não atrapalhe. Não espalhe informações que não foram confirmadas, não gere pânico, não saia de casa sem necessidade, evite teorias da conspiração e reflita sobre os seus preconceitos. As palavras que a gente usa têm peso. Então, lembre-se, não é um vírus chinês, não é um vírus asiático, as pessoas não transmitem a doença, assim como também não são vítimas do vírus. E para finalizar, só mais 2 pontos. Além de todos esses cuidados e estratégias que eu acabei de falar, é preciso uma atenção especial com as pessoas mais velhas e com as crianças. As pessoas que têm mais idade, além de fazerem parte do grupo de risco, também tendem a ficar mais estressadas, desconfiadas e ansiosas com o isolamento. É possível que elas tenham fontes de informação muito limitadas e a grande maioria não tem acesso a aplicativos de mensagem, redes sociais e podem se sentir muito sozinhas. Então, que tal ligar para elas? Nosso papel também é ouvir e dar suporte emocional. Além disso, elas podem não saber muito bem como se cuidar nesse contexto, desinfetar as coisas ou usar serviços online para fazer compras, por exemplo. Eu tenho visto muitas iniciativas bacanas de pessoas que se dispuseram a orientar e dar uma mãozinha para as pessoas mais velhas
para que elas não precisem se expor a riscos desnecessários. Já com relação às crianças, é importante ouvi-las e dar apoio. Elas, assim como nós adultos, geralmente ficam mais tranquilas quando elas conseguem expressar seus sentimentos. É igualmente importante que elas também sigam uma rotina que contemple estudos, brincadeiras e descanso. Elas tendem naturalmente a ser curiosas e, assim como qualquer assunto, é importante dar as informações claras, com a complexidade compatível com a idade, mas evitando esconder as coisas e transformar tudo em tabu. E lembre-se que elas têm os adultos como referência, então se você começa a se desesperar, elas também se desesperam. E quanto mais estressadas elas ficam, mais apegadas elas ficam também. Muitas pessoas agora vão começar a fazer uma jornada dupla para trabalhar em casa e cuidar das crianças. Então é importante que esse tempo seja dividido e é importante principalmente ter uma rotina porque vai facilitar nesse cuidado. Nos próximos dias eu vou compartilhar ferramentas, links para conteúdos, ideias e dicas que podem tornar esse isolamento mais tranquilo. Inclusive, se você quiser enviar dúvidas, sugestões para que eu repasse, é só entrar em contato. Se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, é só compartilhar. Peço desculpas pelo vídeo longo e fico por aqui. E fique em casa.